sejam bem-vindos. Meu nome é Luísa, sou professora de matemática na escola desde o ano passado. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho da minha metodologia de ensino e a forma como eu abordo a disciplina de matemática em sala de aula com os meninos. Eu acredito ser de conhecimento geral, que eu estive afastada por um tempinho, por questões de saúde, mas dentro do possível, acompanhando o trabalho dos professores substitutos que estiveram com eles. Meu planejamento inicial sofrerá, sim, algumas alterações, buscando melhor para os meninos, né? Porque eu acredito que essa mudança repentina de professores afeta eles de diversas formas. Bom, muitos conteúdos da matemática, eles são frequentemente vistos como difíceis, facilmente substituíveis por calculadoras, alguns conteúdos até inúteis, né? Para que eu tô aprendendo isso? Eu nunca vou usar isso na minha vida. E eu tento desmistificar um pouco disso em sala de aula com os meninos. Mostrar para eles que a matemática vai muito além de fórmulas, de contas, que ela está presente em praticamente tudo do nosso dia a dia. Como que eu tenho trazido isso para dentro de sala de aula? Com atividades práticas. Levo algum material introdutório, né, do capítulo que a gente vai abordar, e eles, junto com os colegas, tendo trocas ali, tanto de coisas que aprenderam ao longo dos anos na escola, quanto experiências externas, né, para poder resolver ali algumas questões, e de forma intuitiva a gente começa a abordar o assunto que vai ser estudado. A matemática, ela tem diversos segmentos, né? E é muito comum alguns alunos terem mais facilidade em alguns, outros alunos terem mais facilidade em outros. Então, acredito que esse trabalho em conjunto em sala de aula é muito importante, além das informações que eu trago para eles. Então, trocar experiência ali com os colegas é uma coisa que eu acho muito positiva, porque eles veem que não é só ali uma passagem de conhecimento só entre professor e alunos, que eles também estão ali para ajudar uns aos outros. Bom, então eu citei que a matemática tem diversas áreas, diversos segmentos, mas quais são essas áreas que os meninos estão estudando em sala de aula? A primeira delas, que é a fundamental, a aritmética, que estuda ali os números, as operações básicas, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão, que são fundamentais para os outros conteúdos que eles estudam posteriormente. Apesar de ser um conteúdo que eles têm contato já lá no Fundamental 1, eles usam para o resto da vida, né? A gente usa para o resto da nossa vida essas operações básicas. Então, são conceitos que precisam estar muito bem compreendidos, né? Como eu falei, são fundamentais, são as operações básicas, né? Então, a gente aplica ali nas medidas do dia a dia, cálculo de preço, desconto, entre outros. Bom, a segunda abordagem que a gente tem é a álgebra, né? Quando começam a aparecer as letrinhas ali no meio dos números, que aí começa a causar confusão para alguns deles. Essas letrinhas que a gente chama de variáveis, né? E na álgebra a gente estuda justamente a relação entre os números e essas variáveis, através de expressões algébricas, funções, enfim. E a gente aplica isso em resolução de problemas do nosso dia a dia. Também tem aplicações na matemática financeira, que também é uma área que a gente estuda, né? Com juros, porcentagem, cálculos de desconto, preço, que também é um conteúdo que a gente aprende na escola e usa no dia a dia, às vezes, sem aquela formalidade ali da escola, mas que a gente precisa dela para poder colocar em prática no cotidiano. Bom, uma outra área que a gente aborda é a geometria. A gente vê formas, características, propriedades dos objetos no espaço. Então, a gente tem a geometria plana, a geometria espacial, que permitem com que a gente faça trabalhos tanto manuais com os meninos, focando um pouco na coordenação motora, que eu acho que é de suma importância, tanto trabalhos no computador com os meninos. Então, alguns softwares já programados, que eles conseguem aplicar o que eles veem em sala de aula com a tecnologia. Uma outra área, estatística e probabilidade, né? Trabalhar com a coleta, organização, análise de dados, de informações, interpretação dessas informações que a gente coleta, que a gente visualiza em gráficos, em pesquisas, enfim, que trabalha um pouco o senso crítico dos meninos, né?
Ano passado a gente fez um trabalhinho dentro da escola de pesquisa de opinião. Foi muito interessante porque eles trabalharam com a criatividade deles também, escolheram temas que eram do interesse deles e a gente pôde ter discussões bem saudáveis em sala de aula, em cima das informações que eles conseguiram coletar. Temos a matemática financeira, que eu já citei anteriormente, que a gente trabalha ali com o comportamento do dinheiro, com foco ali em juros simples, juros compostos, enfim. Que a gente traz um pouquinho da aritmética e da álgebra para dentro desse conteúdo. E por fim, a lógica matemática, que esse ano eu quero dar um foco maior na lógica, porque eu acredito que trabalha com o crítico dos meninos e o raciocínio lógico, que é uma coisa tão importante que a gente tem perdido ao longo dos anos com a chegada da inteligência artificial, né? Que é muito mais fácil a gente perguntar para o chat GPT alguma coisa do que a gente pôr a nossa cabeça para funcionar. Tenho trazido para os meninos em sala de aula alguns desafios lógicos mesmo, resolução de problemas mais abstratos, trabalhando ali um pouco da persistência deles, né? Na resolução desses problemas, que é uma coisa que a gente tem sentido falta um pouco, justamente pela praticidade de hoje se resolver as coisas com muito mais facilidade, né? Acesso ali à tecnologia nas mãos, tira um pouco disso da gente. Então, sempre tentando buscar um pouco da autonomia dos meninos, né? Trabalhar um pouco da autonomia dos meninos para eles encontrarem o caminho mais satisfatório para eles ali dentro da matemática. Então, eu sempre falo com eles, né? A matemática tem uma resposta certa, mas são vários caminhos para chegar nesse resultado. Então, o que eu considero fácil não necessariamente é o que o meu colega considera. Mas como que eu vou descobrir o que eu considero fácil? É na prática, é resolvendo exercícios. Os meninos precisam ser incentivados em casa também, realizarem o para casa de forma efetiva, né? Assim como eles são incentivados em sala de aula. Todos os exercícios que a gente trabalha são corrigidos. Então, eles têm a oportunidade ali, tanto em sala de aula para tirar as dúvidas, quanto no particular comigo. E também o incentivo no estudo em casa, né? Não ficar limitado ali somente ao tempo que o aluno estudou na escola. Lógico, né, que tem que ser tudo de forma saudável, né? Nada exagerado. Mas é importante revisar o conteúdo em casa, justamente porque aí é onde surgem as dúvidas, né? Tanto na resolução dos exercícios, quanto na revisão do conteúdo que foi ensinado em sala de aula. Bom, então como eu disse, né, lá no início, a minha ideia é mostrar para os meninos a existência da matemática em tudo que a gente faz. Na arte, na música, no esporte, no lazer também, né? Até nas redes sociais aí, que eles são super engajados. Então, eu não quero ensinar para eles somente o pensamento matemático ali. Eu quero que eles entendam os padrões, de onde vêm essas fórmulas que a gente estuda. Quero incentivar o pensamento crítico deles dentro, não só dentro da matemática, né? Incentivar a criatividade deles, principalmente com essa ideia de trabalhos mais manuais, enfim. Bom, então eu conto com vocês, né, pais e responsáveis, para a gente trabalhar junto aí com os meninos, apoiar eles nesse desenvolvimento. E caso vocês tenham alguma sugestão, dúvidas, estou aberta a conversas. E obrigada por fazerem parte dessa jornada, assistirem até o final.